Hoje eu vou compartilhar com você a minha trajetória profissional morando no exterior. Eu vivi em Londres, na Inglaterra, por quase uma década e dentro disso eu não fiquei parada em loja, bar, restaurante, aqueles subempregos como eles chamam, né? Eu fui para uma carreira de administração, segurança do trabalho, produtividade no escritório e por conta disso eu cresci muito profissionalmente na quase uma década que eu vivi lá fora. Eu acredito que isso tem tudo a ver com o que eu me proponho aqui no canal, em todas as minhas redes sociais, e é por isso que eu estou compartilhando essa trajetória com você. Olá, eu sou a Rach, eu sou Personal Trainer em vivência no exterior e eu ajudo brasileiros que estão pelo mundo a conquistarem a vida que eles merecem lá fora, tendo uma carreira que seja mais de acordo com aquilo que eles realmente estão em busca, com crescimento profissional. E eu também ajudo com busca de trabalho, LinkedIn, currículo, enfim, tudo em volta da tua carreira aí no exterior. Bom, eu vou começar a minha trajetória só dando uma pincelada, falando que eu comecei em Nova York, porque primeiro eu mudei, né, morei em Nova York, e se você quiser saber mais sobre essa parte da história, é só você ir num dos primeiros vídeos aqui do canal, que se chama Minha História, tá, que conta um pouco disso. Mas lá em Nova York eu fui bartender. Eu não vou falar muito sobre esse trabalho, porque não foi um trabalho que eu gostei, não foi um trabalho que eu quis me desenvolver, não me trouxe nada assim de tão glamouroso, então eu vou direto pra Londres, tá? Então vamos começar falando sobre o meu primeiro trabalho em Londres, que foi no Museu de História Natural de Londres. E eu trabalhava na loja do museu. E eu comecei lá, né, eu trabalhava através de uma agência, e essa agência, quando eu comecei, eu ficava assim, meio que em todas as lojas, porque o museu tem mais de uma loja, então eu ficava um pouquinho em todas as lojas, assim, até eles verem aonde que eles iam me encaixar, e eu acabei sendo encaixada na loja principal, e eu era, inclusive, o caixa principal de tão incrível, assim, que era o meu customer service, né, meu atendimento ao cliente. Eu sempre fui muito simpática, eu conversava com as crianças, porque tem muita criança, né, no museu, então esses diálogos eram muito importantes para os supervisores e por conta disso eles decidiram que eu ia ficar no caixa principal. E eu acredito que esse movimento de eu ter ficado no caixa principal do Museu de História Natural, isso foi muito importante para a minha transição de carreira, porque eu reparei em uma coisa que era diferente do que era no Brasil. Eu reparei que quando a gente se dedica né, no exterior, quando a gente se dedica dentro de uma empresa, dentro, né, da loja, você tem uma recompensa vindo disso, né? Eu tenho certeza que se eu tivesse continuado ali no museu, eu teria avançado inclusive muito mais na minha carreira, podendo chegar até a um papel de supervisora, gerência, mas não era o meu foco, né? Eu nunca quis ficar trabalhando em loja, não era o meu propósito, tendo ido para o exterior. Isso foi só um pontapé inicial para eu criar mais coragem, né? Começar a falar mais o idioma, né? Entender melhor a cultura, para então eu passar para uma coisa que fosse um patamar acima, né? E também até para ver, eu fiquei um tempo tentando enxergar se eu realmente gostava daquele país ou não. E esse trabalho, né, que eu considerado um subemprego, ele é bom por isso, porque ele paga as suas contas e ao mesmo tempo você está ali aprendendo sobre aquela cultura. E eu acredito que muitos países no exterior que tenham um molde parecido com o do Reino Unido, seja o mesmo mindset, né? Seja o mesmo estilo de pensamento. Então, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, os países da própria Europa, em sua grande maioria, um pouco dos Estados Unidos, nem sempre os Estados Unidos têm uma cultura um pouco mista em relação a trabalho, mas foi isso que eu enxerguei muito nítido, que se eu me esforçasse eu ia ser recompensada. Então o fato de que eu fiquei naquele caixa principal me abriu os olhos para eu enxergar que se eu realmente me dedicasse dentro das coisas, né, eu ia ter um benefício próprio muito grande, que é uma coisa que nem sempre a gente sente aqui no Brasil, né? Às vezes aqui no Brasil a gente trabalha por muitos anos, a gente se dedica, a gente doa tudo que a gente tem e a gente não é recompensado nem financeiramente, nem em questão de posição, né, em prestígio. E eu consegui esse trabalho no Museu de História Natural através de uma agência, tá? Uma agência de trabalho. Eu precisava muito de dinheiro quando eu cheguei em Londres. Eu tava sem grana nenhuma quando eu cheguei. Eu tinha dinheiro contado para 2 semanas, assim, sabe? De gastos de pagamento de aluguel, porque eu fiquei em um hostel, né? Então, pagar o hostel e comida. Eu não ia ter dinheiro para praticamente mais nada. Então, quando eu desci do avião, eu tinha uma amiga minha que tava morando lá, a Carol. E quando eu desci no aeroporto, eu encontrei com a Carol. A gente foi no hostel, deixou as coisas lá e eu me arrumei e fui conhecer
a pessoa da agência de trabalho dela, que ela estava trabalhando no museu nessa época já, através dessa agência de trabalho. E aí eu falei pra Carol, olha, eu tô tão sem dinheiro que eu topo ir encontrar com ela hoje mesmo. Então eu demonstrei também um grande esforço ali da minha parte, então por conta disso, ela acabou conseguindo um trabalho pra mim até relativamente rápido, e em menos de 2 semanas eu tava trabalhando. O ponto da virada, o motivo qual eu decidi sair de loja, foi mais de um motivo, tá, na realidade. O primeiro motivo, o motivo principal, foi que eu tomei a decisão de que eu queria continuar mais um tempo em Londres. Inicialmente eu tinha ido pra ficar só um ano, né, no máximo um ano, só que acabou que eu me apaixonei, assim, pela cidade, e eu falei, vou ficar uns 2, 3, 4 anos, talvez, e aí eu volto pro Brasil. Então essa decisão já me fez refletir um pouco sobre onde eu queria chegar profissionalmente no exterior. Porque também não adiantava eu ficar em loja, loja, loja e voltar pro Brasil só com loja, 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 né? O que eu queria era ter uma experiência profissional mais interessante pro meu currículo. E um outro fator que também foi, que me impulsionou muito a sair, foi que eu estava sempre precisando de dinheiro, porque na loja eu recebia bem, mas esse bem só pagava as minhas contas, eu não conseguia juntar nada, sabe? Então eu não estava conseguindo viajar, eu não estava conseguindo fazer um monte de coisa. Eu fui viajar, eu fui pra Paris, na época eu estava namorando um rapaz, e eu fui pra Paris com ele e foi muito difícil de pagar aquela viagem, e olha que foi uma viagem relativamente barata. E foi aí que eu comecei a perceber que essas questões financeiras também estavam começando a impedir muito eu de fazer as coisas que eu me propus a fazer quando eu fui pro exterior. Porque quando eu cheguei em Londres, e eu vi como era pertinho e barato de viajar, a minha intenção era viajar mais. Então eu pensei, vou ficar mais tempo aqui, eu vou querer viajar mais e para isso eu preciso receber mais. E a chave mesmo, a chave da virada foi exatamente por eu precisar de dinheiro, porque eu queria fazer mais coisas no exterior e queria morar lá, eu comecei a decidir fazer outros trabalhos temporários além do museu. Então o próprio museu, quando ele tinha, assim, eles tinham a Museum Nights, que era umas festas que eles faziam à noite, às sextas-feiras, durante o verão. E aí a galera vinha e via as exposições, os adultos, né? E tinha bebida, tinha comes e bebes, então as pessoas podiam comprar bebidas, comida e tal. E aí eu ficava no museu, então eu trabalhava normalmente de 8 da manhã até umas 11 da noite nesses dias. E era super cansativo. Eu já fazia isso pra ter uma grana extra. E aí, quando foi o Natal, né, de 2008... eu pedi para essa mesma agência que eu já trabalhava, era uma agência de trabalhos temporários na realidade, então eles tinham vários trabalhos que eles podiam encaixar você em qualquer lugar, né? E eles me falaram que uma dessas lojas de departamento muito grande, se eu não me engano era Debenhams, estava precisando de pessoas pro Boxing Day. O Boxing Day é como se fosse a Black Friday nos Estados Unidos, e agora aqui no Brasil também, né? Então a intenção é realmente fazer essas liquidações, essas promoções muito loucas. E eu nunca tinha trabalhado num Boxing Day, eu nunca nem tinha vivido um Boxing Day, aquele era o meu primeiro ano na Inglaterra. E eu fui trabalhar nessa loja, eu trabalhei de 7 da manhã às 11h15 da noite. Então você vê que foi muitas horas em pé. Assim, eu recebi muito bem, tá? Se eu não me engano, eu acho que foi entre 12 e 14 libras a hora que eu tava trabalhando. Então, pra mim, foi muito jogo. Fiz uma grana muito boa pra isso. E aí, aconteceu o caos do Boxing Day. Cara, o Boxing Day é caótico. Tipo assim, as pessoas puxam teu cabelo, mesmo você sendo funcionário. Puxa seu cabelo pra pegar a caixa que você ia só colocar no lugar, sabe? Era uma coisa assim de louco. E quando eu saí de lá, eu sentei assim no metrô indo pra casa e eu pensei assim... Eu nunca mais quero trabalhar em loja na minha vida. Nunca mais. Não quero nunca mais voltar pra loja. Não quero. Não quero. Me vai voltar, cara. E foi assim a minha decisão, né, dessa mudança. Eu cheguei em casa naquele dia muito determinada a fazer essa mudança acontecer. E eu até, inclusive, meu namorado na época tava me esperando em casa e eu falei, eu vou mudar. Ele falou, mas é muito difícil. E aí eu comecei a escutar de várias pessoas que era muito difícil de eu conseguir fazer essa transição e ir para escritório. E eu falei, foda-se, eu quero tentar. Revisei meu currículo e enviei para uma outra agência, também de trabalhos temporários, mas para escritório. E eu mandei o meu currículo, se eu não me engano, foi o dia 28 ou 29, foi entre o dia 27 e 29 de dezembro. E todo mundo me falou, isso é loucura. Loucura porque você é estrangeira, você não vai conseguir esse trabalho em escritório. É loucura porque a gente está entre o Natal e o Ano Novo, ninguém vai ver o seu e-mail.
E é loucura porque a gente tá no meio do credit crunch. O credit crunch foi uma das maiores crises financeiras, assim, que rolou no mundo. Isso foi em 2007, 2008, teve uma bolha na Bolsa de Valores, uma bolha de venda e revenda de imóveis. E por conta disso, a bolha estourou e isso teve um encadeamento financeiro no mundo todo. Então as pessoas falavam pra mim que eu era maluca de estar também mandando currículo, sendo que eu tinha uma coisa relativamente estável na loja, pra sair e ir pro escritório, né, sendo que, tipo, o credit crunch tá acontecendo. E aí eu falei, foda-se pra isso tudo. Eu falei, cara, não dá pra eu ficar pensando assim, eu preciso pelo menos tentar. E aí foi incrível, que o primeiro e-mail que a recrutadora abriu no dia 2 de janeiro de 2009 foi o meu e-mail. Não tinha mais e-mail nenhum na caixa dela. E ela estava desesperada, porque ela tinha recebido, naquele mesmo dia, ela recebeu uma proposta, né, de uma empresa dizendo que estava precisando urgentemente de uma pessoa para trabalhar na recepção. E eles precisavam da pessoa, assim, pra ontem. Aí no dia 3 de janeiro, no dia seguinte, eu fui fazer uma entrevista com ela. Eu tive que chegar na entrevista às 6h30 da manhã, porque eu falei pra ela, olha, eu trabalho, eu tenho que estar no trabalho no máximo 8h30, então não tem como eu fazer a entrevista às 7, porque não vai dar tempo. Então ela topou me atender às 6h30 da manhã. Detalhe, isso foi um ponto pra mim, que ela me disse, o fato de que você demonstrou um comprometimento muito grande com o seu empregador atual me fez enxergar que você era uma boa profissional, né, que eu tinha ética. E aí eu fui, fiz a entrevista e na mesma hora eu consegui o trabalho. Esse novo trabalho que eu comecei, se chamava Incisive Media, a empresa, era uma publicadora de revistas e jornais e livros bem específicos, assim, de advocacia, finanças, né, entre outras coisas. E essa posição que eu entrei, ela era conhecida por ser uma posição temporária mesmo. Já tinha muitos anos, assim, eu acho que mais de 4 anos, que a empresa só contratava uma pessoa para ficar temporariamente. Então ela nunca contratava mesmo. Essa pessoa sempre trabalhava através da agência, porque era mais barato para a empresa fazer nesse formato. E eu comecei lá, então, como temporária, assim como eu estava temporária na loja, eu comecei lá nessa recepção. E, brother, eu me dediquei, assim, eu suei e eu demonstrei que eu era muito boa naquilo que eu tava fazendo. Tão boa, mas eu fui tão boa que eles me contrataram pela própria empresa, eles me compraram da agência. E pra quem não sabe como é que funciona, né, essa coisa de recrutamento, quando eu tô trabalhando através de uma agência, e essa agência foi que conseguiu essa pessoa que tá trabalhando, esse funcionário que trabalha pra empresa, foi conseguido através dessa agência e é a agência que paga essa pessoa, a empresa tem que comprar essa pessoa da agência. Então eles têm que pagar um preço, é como se fosse uma multa que eles estão pagando para me tirar da agência e realmente me cadastrar, me contratar como funcionária. Então eles pagaram isso e ainda arcaram me pagar um salário maior do que o salário que eles me pagavam. E foi aí que ficou ainda mais nítido para mim. Se eu me dedicar, eu vou longe. Depois que eu fui contratada, né, depois desses 6, 7 meses aí na empresa, eu fui contratada e eu voltei a me dedicar, assim, continuei me dedicando horrores. E tinha uma pessoa que era recepcionista sênior, a Lorena. E a Lorena decidiu sair daquela empresa, ela conseguiu um trabalho novo. Então a vaga de recepcionista sênior ficou disponível. E quem foi a pessoa que eles decidiram que ia ser promovida? Eu, é claro, óbvio. Então o que aconteceu? Eu tive essa sorte, né, de que a Lorena saiu, mas eles poderiam muito bem ter contratado outra pessoa. E eles falaram, não, vamos passar a Rach pra cá. Depois de mais ou menos uns 7 ou 8 meses, teve uma possibilidade também de promoção dentro também ainda do mesmo departamento, para eu trabalhar na área de facilities como administradora. Então eu ia cuidar do escritório, eu ia deixar a recepção para trás, ia começar a fazer um trabalho completamente novo, recebendo mais num cargo maior. Então, em menos de 2 anos dentro daquela empresa, eu consegui não só uma, mas 2 promoções. E nesse meio tempo, eu tive 5 aumentos de salário, tá? É muito importante de falar isso também, que eu fui aumentando meu salário também conforme esse tempo foi passando. E só pra te avisar, isso tudo foi sendo feito com estratégias que eu tava montando pra ter certeza de que eu ia conseguir sempre receber um salário maior e, caso de promoção, que eu ia ser lembrada. E foi nessa empresa que eu enxerguei pela primeira vez a oportunidade de crescimento mesmo, de conseguir melhorar o meu currículo de tal forma que ele ia ficar muito rechonchudo, assim.
Até então eu só tinha trabalhado em empresas, né, de escritório no Brasil, eu nunca tinha trabalhado no exterior com escritório, né? Esse foi meu primeiro trabalho em escritório, como eu tô contando aqui. Então, quando eu tive essa realização, foi muito incrível ver que a empresa estava disposta a pagar por cursos para eu crescer profissionalmente, para eu ser melhor para eles, né? E isso, consequentemente, obviamente, ia ter uma consequência no meu currículo, uma consequência positiva. E foi assim que eu fui crescendo. Eu fiz muitos cursos de administração de tempo, produtividade, porque eu trabalhava com os funcionários daquele escritório. Era mais ou menos 1.200 funcionários, então eu trabalhava com todos eles. Era muita gente, sim, era muita gente. Era um escritório muito grande, era uma empresa imensa. E esse trabalho foi muito gratificante pra mim, porque eu tive eu ganhei muita experiência profissional mesmo. E eu fiz, assim, até cursos de segurança do trabalho para entender questões do prédio, sabe? Segurança predial, segurança do funcionário. Foi muito maneiro. Foi uma coisa que eu nunca tinha pensado em trabalhar e foi super incrível, assim. E aí eu decidi, depois de mais ou menos uns 4 anos e meio ali naquela empresa, eu decidi que era hora de partir e ir para outro lugar. Eu decidi nessa época também sair de Londres e ir para uma cidade menor, tá? Eu casei nessa época com um inglês e a gente queria morar mais próximo dos pais dele, que não moravam em Londres, então a gente saiu de Londres e nós fomos para outra cidade. E quando a gente foi para essa outra cidade, eu comecei a trabalhar em coisas temporárias dentro de segurança do trabalho, mas realmente só temporário. Então, daí eu fui para essa outra cidade chamada Southsea. E em Southsea eu consegui um trabalho temporário, também com administração de segurança do trabalho. Não daquela empresa, mas na realidade para outras empresas, então era como se fosse uma empresa terceirizada para as outras empresas. E esse trabalho, apesar dele ser temporário, no final eles até se mudaram para Londres, ironicamente, e eles até me ofereceram uma contratação para eu me mudar para lá. E eu falei, não, eu acabei de sair de Londres, eu não quero voltar. Aí depois desses 3 meses eu fui para um outro trabalho temporário também, cuidando de um prédio. E esse prédio tinha a sede da Polícia Federal da Inglaterra naquele prédio que eu tava trabalhando. E eu fiquei sabendo de uma oportunidade pra uma vaga e muito, assim, igualzinha a vaga que eu tinha na Incisive Media, né, na vaga anterior com administração de facilities e mais coisas que eu ia precisar fazer. E eu passei por um árduo e difícil processo seletivo. Eu nunca na minha vida tinha passado por um processo seletivo tão complexo. Eu tive que estudar para passar. Não é uma prova, que nem aqui no Brasil, né? Que às vezes você faz concurso público e aí você faz uma prova. Nesse caso, não era uma prova assim. Mas era uma prova de comportamento e uma prova de acertos administrativos. Então eu precisava ter a resposta correta. E dentro dessa resposta correta, eu precisava usar, às vezes, palavras específicas que eles estavam querendo ouvir. Então, eles passam para você uma leitura para você fazer e você tem que estudar essa leitura e conseguir transformar isso na sua entrevista dentro das coisas que você já fez. É muito louco, assim, eu não tenho nem como explicar como é que foi a entrevista. Eu suava, assim, frio, foi muito difícil. Foi 1h15, mais ou menos, de entrevista. Foi muito suado, mas eu consegui esse trabalho e é um dos trabalhos assim que eu mais sinto orgulho, sinceramente, porque foi maravilhoso ter trabalhado nisso. Foi maravilhoso ter trabalhado na Polícia Federal. Eles eram do setor de passaportes, mas eu também trabalhava com detetives que estavam solucionando casos de furtos de carro, de roubos de carro pela Europa. Foi muito interessante esse trabalho, foi muito maneiro. Foi um dos trabalhos assim que eu mais tive orgulho de ter conseguido e que eu mais gostei de trabalhar. O salário era bom, mas não era no nível de Londres, porque eu estava em outra cidade, era uma cidade menor, mas para a cidade que eu morava era um ótimo salário. E eu fiquei lá dentro, assim, por um bom tempo, uns 8 meses, quase um ano, quando eu decidi voltar para Londres. Eu decidi, então, voltar para Londres, né, com meu marido. E nisso eu precisava de um trabalho rápido, e eu consegui um trabalho através de uma agência que me recrutou para trabalhar aonde? Adivinha? No Museu de História Natural de novo. Só que dessa vez eu trabalhava com a administração de segurança do trabalho. Nesse caso, a agência me contratou, eles fizeram só o recrutamento, tá? Eles não me contrataram para eu trabalhar através deles para o museu. Então eu trabalhava direto com o museu. E em breve eu vou explicar mais sobre isso em uma live, sobre essa diferença de agências que contratam você e você trabalha pela agência e de agências que só te recrutam, beleza? Então aproveita para assistir a live e entender melhor como que funciona as agências de trabalho no exterior. E assim, esse trabalho ele foi muito interessante, porque eram desafios muito grandes que eu tinha que viver, porque assim,
só quem trabalha com segurança do trabalho sabe como é que é. Você tem que fazer alguma coisa no prédio, só que você imagina que esse prédio é um museu histórico. Ele faz parte do patrimônio da Inglaterra. Então, assim, às vezes, sei lá, essa pilastra aqui tá meio torta, a gente tem que consertar. Não, mas você não pode mexer na pilastra porque essa pilastra foi construída em 1725. Você não pode, é um patrimônio. Então a gente tinha que fazer coisas, né? Os desafios eram fazer coisas ao redor para ajeitar aquilo. Era muito louco, assim, fazer isso. Era muitas loucuras. Então teve esse desafio. Só que eu não trabalhava tanto nessa parte. Apesar de eu ajudar com isso, não era o meu trabalho, porque eu estava numa posição menor do que a posição que eu deveria estar. Ali, eu voltei para uma posição que era muito parecida com a posição que eu tinha no início da minha carreira de facilities na Incisive. Então, eu fiquei muito entediada muito rápido. Então, eu só durei 3 meses nesse trabalho. Eu devia, na realidade, nesse trabalho, estar aqui, né? Essa era a minha posição. Eu estava aqui embaixo, tinha uma pessoa aqui. Eu devia estar aqui ou um pouquinho acima dessa pessoa. Eu durei 3 meses ali e fui para outro trabalho, porque eu não estava dando conta, era muito entediante para mim. E aí eu passei um tempo procurando por um novo trabalho e aí eu decidi, bom, eu vou ficar aqui até encontrar o trabalho que eu considero perfeito. Fui pra muitas entrevistas, mas assim, muitas, sabe? Teve uma semana que eu em 3 dias fui pra 5 entrevistas. Pra vocês terem uma ideia, assim. E eu conseguia muitos desses trabalhos, mas eles me ofereciam salários que eu não queria, que eram muito baixos, ou a posição não era tão interessante assim quando eu chegava lá, ou a empresa não era tão interessante. Então você vê que eu comecei também a ter um poder de escolha muito maior. E também eu tava decidida, eu quero ir pra empresa certa, uma empresa que vai me fazer crescer de novo. E eu não queria voltar pra Incisive, apesar deles terem me oferecido trabalho quando eu voltei pra Londres. E foi assim que eu encontrei a Blake Friedman, também através de uma agência recrutadora. E naquela semana eu tinha tido, eu acho que umas 6 entrevistas naquela semana. E a Blake Friedman é uma agência literária e eu me interessei muito pela proposta de trabalho deles, era uma empresa pequena. E aí eu fui pra entrevista e eu vi que eu me encaixava muito bem dentro daquela empresa, porque os valores deles eram muito parecidos com os meus e eles tinham uma oportunidade de crescimento muito única, uma coisa que eu não estava vendo nas outras empresas. E nessa semana eu fui eu acho que umas 5 ou 6 entrevistas, eu passei em 4, incluindo a Blake Friedman, então eu tive poder de escolha e eu ainda tive um poder de negociação com a Blake Friedman, em questão do salário. E no final das contas foi lá onde eu tive essa grande curva de crescimento. Eles começaram de novo a investir em cursos, em preparação pra mim, né? Pra eu crescer cada vez mais. Eu fiquei lá por volta de 2, 3 anos, mais ou menos. E o meu crescimento lá foi muito grande, meu crescimento salarial foi muito grande. Eu recebia salários maiores, né, conforme o tempo ia passando. Exatamente por quê? Porque eu me dedicava, eu trabalhava muito bem. E eu tava numa posição, dessa época, muito alta. Era eu e os diretores. E eu mandava no escritório todo, eu mandava na segurança do trabalho, na administração, eu cuidava do escritório inteiro. E eu comecei também a trabalhar na parte de RH, que foi aonde eu comecei a descobrir, assim, o que eu realmente gostava de fazer, que é ajudar as pessoas a alcançar objetivos. Que o meu papel de RH, eu sempre quis ter um papel dentro da empresa, para ela ser uma empresa pequena, um papel que fosse ajudar as pessoas a realmente crescer profissionalmente, né? E não profissionalmente no estilo só o currículo dela, mas até para a própria empresa ter avanços, sabe? Então a gente trabalhava muito, assim, eu fazia muitas reuniões com os funcionários para ajudá-los a conquistar as metas que eles tinham de trabalho deles, né? E foi assim que eu descobri que eu amo transformar vidas e acabei caindo aqui fazendo isso de personal trainer, de vivência no exterior, para ajudar as pessoas com a carreira delas no exterior. Foi dessa forma que eu caí nisso tudo. Então você vê que a minha experiência, assim, a minha trajetória profissional, ela foi uma trajetória muito rechonchuda, né? Ela foi assim, eu nem falei todos os trabalhos. Tive alguns interim, temporários, mas que eu acho que eles não são tão válidos aqui dentro da história. Mas em todos os casos, assim, você vê uma curva de crescimento muito grande, né? No final, assim, quando eu comecei na recepção da Incisive Media, eu ganhava 18 mil por ano, tá? Eu ganhava
é relativamente pouco, assim, não é muito, não. Eu ganhava, acho que era... Quando eu comecei era 16, quando eu tava na parte da temporária, né? Era por volta de uns 16 mil por ano. Aí passou pra 18 mil quando eu fui contratada. E quando eu voltei da Inglaterra, eu já tava num piso salarial entre 34 e 36 mil por ano. Então você vê que eu tive, assim, um aumento, um crescimento em questão, assim, de 7 anos. Eu tive um crescimento muito grande. Isso não foi à toa, né? Eu acredito que a lição que eu posso dar aqui pra você são duas lições muito importantes. A primeira é a agência, né? Uma agência, ela pode impulsionar a sua vida de tal forma que, assim, é único, sabe? Use agências, use recrutadores. Eles estão ali para recrutar para trabalhos. Então aproveita isso, sabe? Corre atrás disso. Não se deixa levar só por você enviar para uma empresa diretamente. Apesar disso também ser muito bom, tá? LinkedIn, tudo isso ser muito bom, agências também podem ser um impulsionamento. E principalmente essas agências que elas são as que te contratam para trabalhar em algum lugar. Então essas agências também podem impulsionar você e te ajudar a fazer um networking. E eu vou falar mais sobre isso no futuro, mas eu acho que é muito importante você pensar o seguinte: se você não está conseguindo um trabalho, talvez uma agência possa te ajudar a fazer esse networking, porque você pode trabalhar temporariamente em alguns lugares e em alguns desses lugares conhecer pessoas que podem te impulsionar a conseguir um trabalho. E a segunda grande lição é que você deve sempre refletir sobre as empresas que vão alavancar os funcionários delas, né? E eu também um dia faço uma live só sobre isso, faço um conteúdo só sobre isso, né? Pra gente aprofundar bastante, mas é importante você ter essa reflexão como eu tive, de na entrevista verificar se essa é uma empresa que vai te fazer crescer profissionalmente. Empresa não pode ser um trabalho qualquer. Eu acho que isso é o mais importante, a lição mais valiosa de todas. Não é um trabalho qualquer que você tem que ter. É um trabalho que vai fazer sentido para a sua vida e para o seu crescimento profissional. E é isso para minha trajetória profissional. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado a refletir sobre certos pontos da sua própria carreira aí no exterior e principalmente que ele inspire você a refletir sobre outros pontos aí que talvez você ainda não tenha pensado. Dá uma curtida aqui nesse vídeo. Se você tá no IGTV, é só você apertar 2 vezes para aparecer o coraçãozinho. Ou se você tá no YouTube, é só você dar um joinha também. Se você tá no Facebook, também dá um like, tá? Então me segue, me curte, me compartilha, porque eu preciso do seu amor e tem outras pessoas aí pelo mundo que estão precisando de ajuda. E talvez esse vídeo vai ser a chave de virada que elas precisam. A virada de chave, a chave de virada não. Eu vou ficando por aqui, a gente vai se ver em breve com certeza. Um grande beijo e até mais.